Hoje a gente vai conversar sobre como dar conta de todas as demandas de empreendedora sem surtar. Pois é, eu vejo que muitas mulheres têm esse problema. Elas querem dar conta de todas as demandas de empreendedora, só que elas não conseguem fazer isso sem colocar sua saúde mental em último lugar. Então, hoje a gente vai conversar sobre 4 pontos que vão fazer com que tu tenha esse equilíbrio em todas as áreas da tua vida e que sim, é possível a gente conseguir equilibrar as coisas, mesmo que de vez em quando a gente tenha que deixar um dos pratinhos um pouquinho de lado, digamos assim. Para dar conta de todas essas demandas, mulheres, é muito importante que a gente primeiro preconize os nossos valores. Esse é o ponto número 1. O que a gente quer dizer enquanto valores? Valores são todas aquelas coisas que a gente preconiza enquanto pessoas e também enquanto empreendedoras. Ou seja, que nos aproximam da pessoa que a gente quer se tornar cada vez mais e também da vida que a gente quer viver, da vida que a gente quer construir para nós. Então, as coisas que formam os nossos valores acabam nos dando mais motivação para a gente agir, para a gente fazer as coisas que a gente precisa fazer, mesmo dentro do empreendedorismo, que muitas vezes tem uma montanha de demandas, eu sei bem como é que é. Então, a gente precisa, sim, entender quais que são os nossos valores, aquilo que nos dirige, aquilo que nos dá um direcionamento. Por que isso é importante, afinal de contas? Porque se a gente não tem esse direcionamento, a gente pode acabar se perdendo nas curvas da vida. O que eu quero dizer com isso? Sabe aquela pessoa que tem um valor de família e de segurança? Como é que ela vai ficar viajando e pipocando para um lado e para o outro cada semana? Isso seria muito incoerente, vocês não acham? Isso não estaria em harmonia com as coisas que ela acredita. Então não daria para ela sustentar isso a longo prazo. E vocês sabem, quando a gente fala de empreendedorismo, a gente está falando da gente poder sustentar isso a longo prazo, mesmo com muitas demandas. Então é muito importante, sim, que a gente possa amarrar essas coisas, que a gente possa, sim, trazer os nossos valores junto com o nosso empreendedorismo, porque senão a gente vai acabar colocando os pés pelas mãos. Então, quando a gente tem esse direcionamento dos nossos valores, é como se a gente estivesse num barco que a gente sabe exatamente para onde que a gente está remando. Agora, se a gente não sabe para onde que a gente precisa remar, muitas vezes o nosso barco simplesmente afunda, porque a gente fica lá parado e não sabe para onde que a gente tem que ir. Então pensa sobre isso, pensa sobre os teus valores. E aí, mulheres, isso também nos guia para os nossos sonhos e para as nossas metas, que é o segundo ponto que a gente vai conversar agora. Então, mulheres, eu tenho visto que muitas empreendedoras têm dificuldade de se permitirem sonhar. Não sei se vocês também têm essa dificuldade, mas eu tenho visto cada vez mais mulheres com essa dificuldade de realmente se permitir. Elas ficam se travando, sabe? Elas não conseguem se permitir mesmo. Isso é um erro muito grave, porque sem sonhos a gente não consegue concretizar nenhuma meta, a gente não consegue concretizar nenhum resultado palpável. Então, qual que é a maior diferença entre sonhos e metas? Os sonhos, mulheres, são todas aquelas coisas que são mais subjetivas, são aquelas coisas que a gente não consegue tocar, são aquelas coisas que não são palpáveis. A gente precisa pensar quais que são as sensações que eu gostaria de estar tendo, quais que são as coisas que eu gostaria de estar vivenciando, quais são as experiências que eu gostaria de estar tendo. Aí sim a gente tá falando de sonhos. Quando a gente tá falando de metas, aí a gente tá falando sim de uma coisa mais concreta, mais palpável, algo que a gente consegue materializar e que vem sim a partir dos nossos sonhos. Então por isso que é importante a gente sim se permitir sonhar, porque sem a gente sonhar a gente não consegue construir metas, a gente não consegue ter esse direcionamento tão importante que a meta acaba nos dando. E tem sim ali um prazo, algo que é construído de uma forma mais objetiva, mais fácil da gente conseguir de fato caminhar para essa meta ser alcançada, porque a gente tem um passo a passo, a gente tem ali tudo desenhado, tudo definido, quais que são as ações que a gente tem que fazer. Isso sim, aí a gente já tá falando de uma meta, mas para ela acontecer, um sonho precisa vir antes. Então é por isso que é tão importante a gente poder se permitir sonhar. E o maior erro em relação às metas é ficar justamente só no mundo dos sonhos, só naquele mundo que é fantasioso, que não é palpável, que não é real, que não é concretizável. A gente precisa sim traçar metas bem definidas para que a gente consiga ter esse direcionamento de fato, para que a gente consiga ter esse norte. Porque as metas, mulheres, elas devem ser como o nosso guia, como a nossa bússola dentro do empreendedorismo. Então, se a gente não sabe para onde que a gente está indo, é aquela coisa de que qualquer caminho serve. Eu sempre falo isso, sempre vou falar para vocês, porque isso faz muito sentido dentro do empreendedorismo. Então fica aí de olho nas tuas metas e também nos teus sonhos para que tu possa de fato construir essas metas mais para frente. E se vocês quiserem saber mais sobre metas, eu posso fazer um vídeo exclusivamente sobre isso. Mas aí eu quero que tu comente aqui embaixo e deixe a tua sugestão se tu quer realmente saber mais
sobre metas, como concretizar metas, como fazer essas metas serem mais realistas, mais palpáveis e, de fato, mais realizáveis. Beleza? Antes da gente continuar para o terceiro passo, eu já quero te pedir para tu se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo se tu estiver gostando e ativar o sininho de notificação para que tu não perca nenhum vídeo novo aqui no canal. O terceiro aspecto fundamental é a constância nos hábitos saudáveis. E isso é importante porque nós, enquanto empreendedoras, precisamos cuidar da nossa primeira empresa, do nosso primeiro empreendimento, que seria o EuLTDA, como eu sempre brinco lá no Instagram. Aliás, se tu não me segue, @valtavarespsi, vou deixar o link aqui embaixo na descrição e depois tu vai lá. Mas voltando, eu quero continuar aqui falando para vocês da importância dos nossos hábitos. Se a gente não cuida primeiro da gente mesma, do nosso CPF, a gente acaba ferrando com a pessoa jurídica. E aí é como se a gente estivesse construindo uma empresa com palitinhos de picolé. Sabe aqueles palitinhos de picolé que são super fragilzinhos, que qualquer coisa acaba quebrando? É justamente sobre isso. Quando a gente constrói a nossa empresa sem ter hábitos bons e cuidar primeiro da gente mesma, é como se a gente estivesse construindo uma empresa que não é sólida, que não tem uma base sólida. E aí isso acaba acontecendo, a gente acaba construindo uma empresa com palitinhos de picolé. Ao invés da gente estar construindo a nossa empresa com tijolos, com uma coisa concreta, com material que é realmente rígido, com material que é realmente base, estrutural. Então a gente precisa sim estar cuidando dos nossos hábitos, isso é essencial. Ainda mais quando a gente está falando de sono, de atividade física e de alimentação, que eu bato na tecla sempre de que é a nossa tríade essencial da vida. Sem isso, a gente não consegue fazer absolutamente nada. A gente não consegue ter foco, a gente não consegue ter atenção, a gente não consegue produzir direito e muito menos que dirá construir uma empresa sólida e bem-sucedida. E aí, mulheres, a gente precisa ter em mente que quando a gente vai construir esses bons hábitos de uma forma constante e sólida, a gente precisa entender que isso não acontece do dia para a noite. A gente precisa construir isso aos poucos. É como se a gente estivesse subindo uma grande escada na nossa vida. E aí a gente precisa começar pelo primeiro degrau e depois ir pro próximo e assim por diante. A gente precisa começar com um pouquinho. Então, se tu tá sedentária hoje, não adianta tu começar com 1 hora de atividade física. Eu sempre falo isso. Não adianta tu querer começar a fazer a dieta perfeita dos sonhos que a tua nutricionista te passou e tu querer seguir aquilo à risca se tu tá te alimentando super mal. Então, começa com um pouco. Então, por exemplo, vou começar a fazer atividade física. Ao invés de eu começar a fazer 1 hora de atividade física, eu vou começar fazendo 20 minutos de uma caminhada. Depois eu vou começar a aumentar esse tempo, depois eu vou começar a aumentar essa frequência e assim eu vou fazendo. Tentar fazer isso com a maior constância que tu puder, com a maior frequência que tu conseguir, mas fazer aos poucos. Então, tu começar na dieta também aos poucos, por exemplo. Colocar uma fruta a mais, colocar um prato de salada a mais, colocar uma proteína a mais, independente aí de como que seja a tua dieta passada aí pelo teu nutricionista, pela tua nutróloga, enfim. Então tu precisa estar atenta a esses pontos. Não adianta querer começar as coisas e ter resultados do nada, porque isso não vai acontecer. O teu cérebro está muito acostumado com aquele caminho que tu já vinha percorrendo antes. Tu não vai conseguir percorrer, portanto, um caminho totalmente diferente do nada. Vai precisar fazer as coisas aos poucos, mas vai batendo ponto nessas coisas, digamos assim, porque com certeza isso vai te ajudar a ter os resultados que tu tanto deseja em relação aos teus hábitos mais saudáveis. E por último, e não menos importante, é a questão da clareza de papéis. Tu sabe realmente quais são todos os papéis que tu exerce no teu dia a dia, enquanto mulher, enquanto empreendedora, enquanto esposa, namorada, filha, irmã, enfim. Tu sabe quais são todos esses teus papéis? Tu já fez um mapa disso? Porque isso é um grande erro que as empreendedoras cometem. Elas acham que elas só têm que empreender, só que elas têm um monte de outros papéis na vida. A gente acaba exercitando, mulheres, uma gama de papéis que muitas vezes a gente nem se dá conta. Eu, por exemplo, já falei pra você, eu sou mãe de pet, eu sou irmã, eu sou filha, além de empreendedora, também sou mulher, né? Então eu sou amiga, eu tenho vários papéis. Eu preciso ter clareza de cada um desses meus papéis para que eu consiga, então, entender quais que são as atividades que eu vou fazer todas as semanas em relação a cada um desses papéis e para que eu possa, então, distribuir essas atividades na minha rotina, na minha agenda e que eu possa, então, ter clareza de qual que é a direção que eu tenho que tomar a cada dia. E eu preciso, então, ter clareza de todos esses papéis, porque senão eu vou começar meu dia sem saber o que eu tenho que fazer. E aí eu vou ficar extremamente estressada, eu vou ficar ansiosa, eu vou ficar exausta pensando no que eu tenho que fazer naquele dia. Se eu tenho que exercer o papel de mãe de pet ou se eu tenho que exercer o papel de empreendedora. Então eu preciso sim ter clareza disso, porque senão eu não consigo ir em direção às minhas metas, aos meus objetivos, que é aquilo que a gente falou lá no aspecto 2.
beleza? Se a gente não define essas questões dos papéis, das funções que a gente tem na nossa vida, a gente acaba se tornando aquele hamster na rodinha, sabe? Aquele que fica girando, girando, girando sempre no mesmo lugar. A gente não consegue sair dali, a gente fica extremamente travada. A gente não consegue desenhar uma rotina, quanto mais uma rotina produtiva. Então a gente precisa sim ter clareza desses papéis, dessas funções que a gente exerce na nossa vida, para que a gente consiga ter esse direcionamento e não fique travada e gere sim resultados para nós mesmas e para nossa empresa. Então, mulheres, tudo isso vai ser também aprofundado lá no workshop Empreendedora Produtiva, que vai acontecer amanhã, no dia 4 de abril de 2023, às 19 horas. E se tu quiser te inscrever, tu só tem até amanhã, ao meio-dia, para te inscrever. Então corre no link aqui da descrição, porque vai estar com todas as informações ali. E também já pode clicar no botão para destravar a tua vaga, que são vagas limitadas. E só tem até amanhã, ao meio-dia, para te inscrever. Eu te vejo lá no workshop Empreendedora Produtiva, então corre para não perder, porque vai estar incrível. Tem muito conteúdo lá para que a gente possa conversar ainda mais sobre todos esses aspectos aí da rotina de empreendedora, tá bem? Um beijo e até o próximo vídeo aqui no canal. Tchau, tchau, mulheres!